Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Por favor, sejam gentis, porque a gente tá o quê? Um pouquinho nervoso, tá? Então a gente vai aqui batendo esse papo, a gente tá achando aqui, então estamos entre amigos, tá bom? Expectativas alinhadas. Vou receber aqui as nossas convidadas, então primeiramente, por favor, né? Palmas para as convidadas maravilhosas que a gente está recebendo hoje. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a nossa estratégia de atração e retenção de talentos, tá? Especialmente voltado aí para o setor de tecnologia. Juan, não sou do setor de tecnologia, mas com certeza temos coisas legais para aprender e trocar aqui, nós com vocês, vocês conosco, beleza? Bora então conhecer as nossas convidadas, eu vou deixar que elas se apresentem. Olá, boa tarde, eu me chamo Sofia, eu trabalho, né, na VER Software, ela é uma empresa voltada a software só de supermercados, tá? Então meu público é 100% voltado à área tech, tá? Seja muito bem-vinda! E aqui à minha esquerda quem temos? Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Liliana Mendes, eu trabalho na IOB, também é uma empresa de tecnologia. Nós também fazemos o desenvolvimento de software para contabilidades e também temos a parte de conteúdo. Obrigado pela atenção de vocês e feliz por participar aqui com vocês. Estamos felizes nós por vocês participarem aqui conosco. Vamos começar aqui então esse papo, trazendo um pouquinho de contexto desse momento, tá, gente? A gente está olhando, né, para o mercado de tecnologia, que é um mercado que é razoavelmente desafiador para recrutamento e seleção. Tanto quando a gente está falando, né, de encontrar talentos capacitados nas necessidades do que a gente precisa, né, quanto pela rotatividade. A gente está falando de um mercado onde estamos disputando aqueles talentos específicos, né? E estar pronto para receber essas pessoas e para se destacar enquanto empresa vai muito além de estar a marca empregadora bonitinha, um belo LinkedIn e um story legal no fim do dia. A gente tem toda uma estratégia para que a gente faça o melhor processo seletivo, para que a gente atraia as melhores pessoas, e é um pouco disso que a gente também vai discutir hoje, tá? Então, vamos começar pelo universo dessa primeira atração, que é a estratégia de benefícios que a gente traz, que compõe esse pacote, que pode ser atrativo. Então, me conta um pouquinho como, na sua visão, uma estratégia boa de benefícios pode ajudar a atrair as pessoas corretas, como que os próprios benefícios comunicam com o público no qual você está focando. Você trabalha hoje com benefícios que são flexíveis, não? Como que é essa realidade para ti hoje? Bom, eu acho que a Zen, né, a questão da gente trabalhar, a gente poder falar de saúde mental com maior liberdade dentro da empresa, isso vem como estratégia para o RH. Lembrando que a gente está saindo ainda, né, de uma questão de pessoas que passaram por uma pandemia e falar sobre saúde mental dentro das empresas, ele é o nosso suporte, ele é o nosso apoio, porque as pessoas são o nosso maior benefício realmente dentro da empresa, né? Então o padrão a gente entrega, EVR, vale transporte, as pessoas que trabalham de casa têm um computador na casa delas, toda a estrutura em si, o padrão a empresa entrega, mas e o que vai além, né? O que mais a gente pode agregar aí para o funcionário? Nós temos pessoas que, por exemplo, perderam entes queridos nessa pandemia, isso é uma coisa que não tem prazo para que passe esse período de luto, pessoas que se separaram. Então eu acho que assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está mais falando, nossa, a pessoa faz terapia porque ela tem algum problema. Não existe isso mais. Esse tabu já caiu, já foi quebrado, e eu acho que realmente, estrategicamente, você falar sobre como você está como funcionário dentro da empresa é uma mão direita aí pra gente que faz o recrutamento, né, como realmente um atrativo. Perfeito, e eu acho que isso traz muita realidade, porque a gente olha só talvez pelo óbvio, do como uma boa estratégia de benefícios pode agregar, mas saúde mental é a porta de entrada, na maioria das organizações, gente, pela frente de benefícios, tá? E por que isso é tão importante? Justamente que, além de toda a frente de desenvolvimento que você consegue trazer,
visão que uma pessoa dentro do que está no mercado, que está procurando emprego, tem sobre quando olha da vitrine e vê, essa empresa se importa com saúde emocional, essa empresa se importa com o indivíduo em sua integralidade, aqui o tom é um pouco diferente. Como que é a tua realidade? Como que você percebe essa estratégia? E como você tiver aí algum case sobre como essa estratégia de benefícios já fez aí a pessoa candidata mudar de ideia e você fazer esse gol? Legal. Hoje, né, lá na VR nós trabalhamos com um público muito jovem, é um público muito ansioso, né? Então eles têm sede de crescer, eles têm sede de conquistar tudo, eles vivem ansiosos. Então como que nós trouxemos esse benefício, né, para agregar no nosso pacote de benefício flexível e atender esse público tão jovem que nós temos, né? Pegando o gancho, acredito que do nosso case de sucesso hoje, nós aplicamos a avaliação 360 na empresa e para desenvolvimento do PDI, a Zen Club foi um case de sucesso gigante, inclusive no meu caso, eu estou conseguindo desenvolver o meu PDI, né, que é o meu plano de desenvolvimento individual, no quesito que eu pontuei menor, né, na minha avaliação de 360 e é um benefício gratuito da empresa, então ele tem várias, como eu posso dizer, vai muito além de psicologia, vai como coaching, temos nutricionistas, então ele tem uma abrangência muito grande hoje no mercado, que assim pra gente é nosso case hoje, tanto para desenvolvimento individual, né, da galera, e para conquistar, para eles conseguirem o norte, onde eles estão, para onde eles vão, tá? Então assim, eu acredito que essa carteira, né, nós temos que ter uma carteira muito atrativa hoje, como uma carta de proposta muito bem atrativa pelo LinkedIn, nós temos que ter uma flexibilidade de trabalho híbrido para essa galera da tecnologia, para essa galera jovem, então um plano de desenvolvimento para eles entenderem onde eles estão, para onde eles vão e como, Sofia. Temos muitos profissionais qualificados na Zen Club, né, que conseguem ajudar a gente com isso, porque só nós RH, a gente tem força, mas às vezes a gente falha. Então nós temos aí nosso braço direito, que é a Zen Club, tá? Até porque, né, gente, não sei o e-mail, Slack ou o canal que vocês usam, mas é gente o dia inteiro atrás da gente, né? Se a gente não tiver aquela folguinha, de vez em quando, o time de produto do Zen Club me pergunta e fala qual que é a maior dor do RH. Meu amor, senta aí, que se eu começar a maior dor, não tem uma maior dor, mas se eu pudesse ser 10, sabe, talvez eu começasse a conseguir resolver os problemas. E eu sempre falo isso, assim, me dá tempo, sabe? Traga uma solução que me libere tempo, porque eu preciso estender pessoas nas quais eu confio para estar próximo às pessoas das quais eu cuido hoje. Então isso é essencial, super de acordo aqui. Além disso, alguém aqui estava na última palestra? A gente estava falando sobre geração Z, né? E você trouxe aqui esse ponto que eu gostaria de abordar com vocês, justamente sobre o que vocês têm percebido dessa tendência. Como a gente conversou, especialmente para o mercado de tecnologia, a gente está falando que, por que é tão importante ficar falando, meu Deus, geração Z, 75%, tá, do mercado acessível para ser recrutado a partir de 2025 para a tecnologia, né, vai ser essa geração. Ou seja, se a gente não conversar na nossa comunicação, na nossa estratégia com essa geração, poxa, a gente vai estar perdido, gente, não vai ter quem recrutar, entendeu? Então a gente não somente capacita, mas como a gente trabalha todos os dias para, poxa, fazer nossa marca mais atrativa. E aí uma pergunta que eu fiz para as meninas anteriormente, eu quero entender da perspectiva de vocês. O que a geração quer? O que a geração Z quer? O que a geração Z está buscando? E como a gente pode se adaptar para atender cada vez mais aí essas demandas que vêm surgindo de encantar esse público? Bom, eu acho que assim, não só falando da geração Z, mas em complemento, a gente conta também com a geração anterior para que eles engajem a geração Z. Eu acho que esse daí é o fundamental. Realmente, geração que demanda mais para os líderes que são antigos, os líderes que são mais velhos, que já tem aquela cabeça, né, que não vou dizer que a cabeça deles sejam fechadas, mas que já tenha aquele padrão, e aí a gente traz todo um conceito de saúde mental que hoje é o nosso normal, né? E isso tem que ser como um fator de engajamento para essa geração que está sendo recrutada, né? Então eu acho que esse daí é um ponto também muito legal. Com certeza, e eu já vou então construir em cima desse ponto, que é
como que a gente tem preparado os nossos líderes para essa geração? Como eles entrevistam essas pessoas? Como eles oferecem, como eles fazem esse processo atrativo? Porque, gente, não sei como é na realidade de vocês, mas quem já não ouviu sabe que esses jovens tudo preguiçoso, entendeu? A gente escuta alguém falando isso no nosso dia a dia, mas a gente precisa trabalhar com a liderança e realmente isso é um desafio. A gente precisa trabalhar porque essa liderança vai desenvolver, vai mentorar, vai acompanhar o desenvolvimento desses profissionais, mas acima de tudo, ela vai te ajudar a encantar esse profissional para que ele venha para a organização. Então, conta um pouquinho de como vocês têm trabalhado no VR para isso, para essa construção junto com as lideranças. Legal. Hoje nós trabalhamos muito forte, né, com o nosso RH. Hoje é 5.0 lá na VR. Nós trabalhamos muito forte com a liderança para que eles entendam que a nossa cultura é inovação. Então, eles precisam inovar porque a nossa geração é inovadora. Como eu já disse, eles têm sede de crescimento. Então, eles têm que entender o que eles querem dizer, né? Hoje nós trazemos até mentorias, né? A minha coordenadora está aqui comigo. Nós trouxemos mentorias com a Dom Cabral, que mais voltada para a liderança mesmo, para voltar essa geração Z, para desenvolvê-los mesmo. Perfeito. Então, assim, eu tenho percebido também dentro do Zen Club que, gente, não é porque é o Zen Club que tá tudo pronto, tá? A gente faz vários exercícios todos os dias com a nossa liderança para garantir que tá todo mundo ali na trilha do desenvolvimento e de construção de um ambiente seguro, construção de robustez, tá? Quando a gente está falando de desenvolvimento associado à segurança psicológica, até porque uma questão muito importante é cada vez mais desafiador você associar produção e produtividade com um ambiente onde você não burnout as pessoas, né? Então isso é um ponto, e que se eu disser pra você que tem alguém que tem a receita, tá? Alguém falou assim, tem a receita, sei fazer, corre, tá mentindo, não sabe não, pura mentira, a gente tá aprendendo e compartilhando. E além do que, né, gente, não tem uma receita comum para todo mundo, o ser humano é muito circunstancial. Mas uma coisa que a gente tem percebido é que uma conta tem ficado muito cara. A conta da saída das pessoas, né? A gente gasta tempo, recursos investindo, né, no desenvolvimento das pessoas, e quando a gente está falando sobre engajar, é muito mais do que isso. A gente está olhando para um rombo que a gente não quer dentro das nossas organizações, porque é uma conta cara. Poxa, Juan, os salários em tech são muito altos. Meu amor, você já viu a conta de rescisão? Você já viu quanto tempo alocado de uma recruiter, entendeu? Então, assim, existem muitos outros custos intrínsecos dentro desse processo. E eu acho que aqui eu tenho alguns dados também. Se vocês não viram a newsletter que o Zen Club mandou, fica a dica, ficou maravilhosa, que é justamente como foi assustador o número do turnover no nosso país no ano passado. Então, a gente está olhando para o número de saídas voluntárias no nosso país, passou de 33% para 48%, comparado 2022 com 2023. E a parte mais chocante desse processo, voluntárias, o valor total, considerando voluntárias e involuntárias, passou de 56%. Ou seja, a gente está olhando para um segmento, especialmente em tecnologia, que está se renovando muito rápido e que as pessoas têm sido muito seletivas sobre onde elas querem ficar e o que elas querem para o dia a dia delas. Então, essa estratégia tem que ser cada vez mais coesa. Então, eu gostaria de entender um pouquinho na sua percepção, e aqui já olhando para essa parte mesmo de cuidado, de saúde mental, de desenvolvimento de maturidade. No que, especificamente, o Zen Club mais contribuiu com essa estratégia para que as pessoas sentissem-se também mais engajadas e levassem mais a fundo o processo e o compromisso dela com a organização? Bom, eu acho que falar sobre a Zen Club, toda vez que a gente traz lá, né, para a empresa, para a gente falar sobre a Zen Club, não é que a gente está trazendo para falar apenas de saúde mental, né, igual você comentou aí da newsletter. Essa semana mesmo a gente teve uma palestra lá no Zen Talks que seria relacionada ao autismo. Então, assim, não falamos só sobre saúde mental, nós falamos, né, com a Zen sobre vários temas relacionados, e isso faz com
como se a gente estivesse fazendo realmente um 360 no colaborador, na vida do colaborador, entendeu? Então não só estamos ali, olha, o Janeiro Branco, vamos falar sobre saúde mental, Outubro Rosa, Novembro Azul, isso de praxe. Realmente ele está cada vez mais trazendo temas que é sobre a atualidade. Tem a questão também do Zencast. Isso é uma coisa super inovadora, porque né, lá na IOB, por exemplo, nossos colaboradores eles são 100% home office. A gente não voltou ao trabalho híbrido e não tem o presencial. Então, já virou um hábito realmente a gente escutar o Spotify, né? Já nos acostumamos. Então, de várias maneiras, várias vertentes, estamos tentando falar sobre saúde mental lá na empresa, mas não falando só sobre a saúde mental do colaborador. Tem uma condição que acontece na casa dele, com filhos, com esposa, talvez uma outra condição que a Zen Club vai trazer, que o colaborador fala, nossa, olha, realmente a empresa está se preocupando e não só dar double check ali no que ele fez. Realmente está trazendo outros temas que são interessantes, como um todo na minha vida. Não só para eu participar dessa palestra porque eu precisava ouvir isso, porque eu sou funcionário. Não, tem temas realmente que são relevantes para essa geração que é muito tecnológica, né? Perfeito. Opa, muito obrigado. Sofia, agora me conta aqui uma coisa. Para além do Zen, qual é a dica que você traz pra gente para que a gente consiga ter um ecossistema, uma empresa cada vez mais atrativa? Para chamar a atenção dessa galera ou para fazer um processo que encante? O que você tem de case também para contar pra gente, para trazer aí de inspiração para os nossos RHs? Eu vou pegar o gancho do que ela falou, do caso do autismo, tá? Eu sou mãe de autista e eu achei fantástico quando eu recebi as palestras, né, que iriam ter no mês de agosto. Inclusive, nós temos um caso que nós contratamos uma pessoa com autismo. E como lidar? Porque nós, quando contratamos um cadeirante, nós temos o espaço físico adequado. Quando nós contratamos alguém com um problema na coluna, nós compramos todos os EPIs ali que ele precisa para permanecer. E uma pessoa com autismo, como eu me preparei para recebê-la, né? Eu não me preparei, né? Então eu tenho uma equipe muito jovem, mas que eles não sabem lidar, né, com o espectro autista. E eles me buscam muito, mas você é mãe, sim, eu sou, mas eu posso ter, eu sou de um jeito, você ter é de outro, e eles não são todos iguais, né? E inclusive ela é mulher, ela já tem essa questão de se cobrar muito, e sendo autista, ela quer estar no meio, ela quer ser envolvida, ela não quer se sentir diferente, mas a minha equipe trata ela diferente. Então, quando veio esse tema da Zen Club, porque é o que nós precisamos falar hoje, né? Então, assim, enquanto está crescendo muito o número dos autismos, né, hoje, então a gente vai ter na empresa, a gente pode ter no familiar, e quanto que a gente está preparado, né? Então eu gostaria de trazer outro case, que foi quando eu vi essa palestra da Zen Club, eu falei para aquela squad, né, assista, tá aqui o link, conecta, acho que se não me engano era 4h30. Então, quanto que a Zen Club contribui pra gente como empresa mesmo e como RH, né, para a preparação da galera. Perfeito. A gente falou hoje um pouquinho mais cedo na palestra de diversidade e inclusão. Quando a gente está olhando para espectro específico, né, de uma vertente de neurodivergente, somente 20% tá dentro de todas as frentes de neurodivergente que a gente tem consegue um emprego, consegue uma locação. E não adianta, na verdade, né, se a gente também está falando sobre engajamento, também está falando sobre retenção, trazer pessoas para cumprir cotas. Isso eu entendo que a gente está desenvolvendo muito essa narrativa, a gente está ainda muito atrasado em todas essas frentes. E sim, saúde mental anda coladinho ali com diversidade, equidade e inclusão. Mas isso que você trouxe me traz assim aquela memória de não adianta trabalhar diversidade se você não trabalha inclusão, né? Então são coisas que precisam andar lado a lado, porque senão toda a sua estratégia ela vai morro abaixo, né? Excelente, muito obrigado por compartilhar, tá? Vamos passando aqui agora para os nossos momentos finais. Pessoal, caso vocês também tenham perguntas, podem aí trazendo, levantem a mão. Se a gente não tiver abordado algum ponto específico, vocês, enfim, que vocês queiram trazer, que vocês tenham curiosidade ou alguma experiência, algum exemplo, enfim, podem perguntar, que aí a gente direciona
fazendo a pergunta para vocês, mas agora eu vou passar aqui para as palavras finais e vou pedir para que você traga então a tua mensagem para esses RHs, qual é a tua dica de finalização aqui para que essas pessoas possam voltar para casa e com aquele insight de como que eu melhoro aqui o meu engajamento, como que eu me torno uma empresa mais atrativa. Bom, eu sei que isso daí é um desafio pra gente como RH, mas eu acho que o principal, nosso papel é pensar nas pessoas. Eu, Liliana, como eu gostaria de ser tratado por essa empresa? É a maneira como eu acho que realmente a gente tem que tratar esses colaboradores, desde a entrevista até o final, né? Até o momento que ele está se desenvolvendo dentro da empresa. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu acho que isso daí é fundamental e isso tem que ser disseminado principalmente aos líderes, porque, né, o líder em si, ele às vezes na correria, às vezes no abafamento do dia a dia, ele não está ligado à pessoa em si, mas ao processo que ele tem dentro da área dele, e aí estamos ali para resgatá-lo e lembrá-lo, viu, esse time aí são pessoas, né, o que está acontecendo com cada indivíduo, baixa produtividade ou alguma situação que precisa ser conversada. E aí é o ponto que vocês colocam o RH realmente à frente. Vamos trabalhar pensando nas pessoas. O que está acontecendo com essas pessoas? Eu acho que esse vai ser o caminho do sucesso. Muito obrigado, Liliana. Você pode contar pra gente qual é o teu LinkedIn, para caso alguém queira entrar em contato também e continuar essa troca? É Liliana Cardoso Mendes mesmo. Tá bom? Perfeito, muito obrigado. E agora a minha segunda finalização. Eu acredito que hoje, né, nós do RH tomamos muito espaço, né, como um parceiro mesmo estratégico, mas nunca perdendo aquele lado humano de gestão de pessoas, de trazer o líder mais para perto. Às vezes na área de tecnologia nós temos líderes muito técnicos e aí quando eles vão tratar algo com os colaboradores, eles pendem mais para aquela área técnica e nós estamos lá para puxá-los para esse lado pessoa, né. Inclusive a Zen Club ajuda muito. Agora temos a Clary, né? A gente joga ali aqui hoje, né, o auge, a inteligência artificial. Clary, preciso disso. A Clary responde e traz para nós ali, para nós colaboradores, até numa conversa mais rápida, algo que seja mais certeiro, né, para ajudar ali o pessoal. Só uma perguntinha. Alguém... Tá tudo bem, tá? Senão a gente explica aqui agora. Alguém não sabe o que é a Clary? Todo mundo sabe? Não sabe? Conta pra gente o que é a Clary. A Clary é, né, a inteligência artificial hoje da Zen Club. Então ela foi nomeada como Clary e ela ajuda nós, né, nesse momento. Clary, eu preciso, tô ansiosa, aconteceu XYZ, eu preciso de um profissional, né, para me ajudar. A Clary dá o profissional que vai caber ali nas suas expectativas. E então eu acredito que hoje o nosso papel como RH é muito fundamental, ainda mais nessa área de tecnologia, né, torno a falar. Temos líderes técnicos, estamos aí na luta, né, de desenvolvê-los, mas estamos sempre prontos para puxar eles por esse lado mais humano. Muito obrigado, Sofia. Como a gente te encontra nas redes sociais? É Sofia Vaz, aí Sofia sem PH, Sofia com FI mesmo. Muito obrigado. Bom, meu wrap-up aqui, minha finalização vai muito nesse sentido. Acho que a gente escutou bastante sobre desenvolvimento de liderança, a gente escutou bastante sobre a necessidade cada vez mais latente da gente estar aberto a trazer e discutir saúde mental nas nossas organizações e como isso tem se tornado um pilar importante de engajamento. E se eu puder dar mais os meus 25 centavos aqui de contribuição com vocês, realidade, né? É o que eu sempre digo, não adianta você mostrar pra fora algo que você não tem dentro de casa. Você vai gerar quebra de expectativa. Então, seja real quando você abordar uma pessoa no LinkedIn, seja real quando você publicar uma vaga. Existe o perfil adequado para toda a organização. Então,
ser real, ser transparente é o que a nossa geração e as gerações mais novas, na verdade eu espero que todo ser humano queira, sabe? Porque na verdade facilita a vida de todo mundo, facilita para quem vai recrutar, facilita para quem vai desenvolver, traz previsibilidade. Quem não gosta de uma previsibilidade na vida, né? Já tão tanta circunstancialidade. Então, caso vocês queiram trocar também, pessoal, vamos estar aqui no stand. Agradeço super pela presença de vocês. No final, na sequência, a gente vai ter uma palestra hoje ainda com a Mariana com Y e com a Jéssica. E vocês estão todas convidadas. E, bom, qualquer dúvida, estamos por aqui. Se vocês ainda não conhecem a Clari também, quiserem conversar mais sobre a Clari, estaremos aqui para contar um pouquinho dessa inteligência artificial. Bom, gostaria de pedir uma salva de palmas para as nossas convidadas. E muito obrigado! Até a próxima, pessoal!